E aí, minha gente, quanto tempo, até que enfim apareceu o Alexandre, né? Eu pensei que você tinha sumido, Alexandre, que você tinha abandonado a gente e acabou com tudo, mas aqui estou, gente, nada disso. Olha, eu andei passando aí por uns momentos muito difíceis, né? Assim como muita gente já passou na vida, né? Acredito que você também já passou, né? Então você já passou, se não passou, está passando, se não está passando, passará. E eu digo assim, bastante coisa, né? Eu não sei se você lembra dos últimos vídeos, assim, os últimos que eu digo assim, já tem bom tempo, né? Aqui no canal. Você deve se lembrar que infelizmente a minha mãe se foi. Foi assim um período muito difícil para mim. Na sequência, logo assim, a minha prima também se foi, uma pessoa muito amada, muito querida da família. E a minha avó também adoeceu. E a minha avó também se encontra nesse momento com a saúde assim muito debilitada. Também a minha avó tem já 96 anos, né? Graças a Deus, né? Mas é aquilo, né? Tudo chega, a idade chega para todo mundo, pesa. E eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando, né? Dependendo da idade que você tiver, dependendo da família que você tiver, se você tem uma família muito numerosa, se você já é avó, se você é avô, né? Ou se você ainda não é avô, avó, mas você tem aí seus pais que de repente já tem uma certa idade, você precisa cuidar deles. E outras coisas mais, e outras provações que eu também tive que passar durante esse tempo. E realmente eu tive muito boa parte do meu tempo assim, bastante ocupada, né? Andei estudando também, foquei muito em outras coisas assim que demandava. Então eu tive que abrir mão assim, de dar muita atenção para vocês, porque a questão não é só fazer um vídeo, né? Porque, pô, para mim ligar a câmera aqui, fazer um vídeo, falar com vocês é muito fácil, mas eu acho que a nossa relação assim, foram tanto tempo, né? Foi muitos dias, foi uma relação muito íntima, muito profunda ali de companheirismo, né? Da gente andando no mato. Ah, você deve estar se perguntando, e o Judson, Alexandre, e o seu Vicente? Vou falar dele já já. Então a gente tem essa relação de amizade muito forte, né? Não é uma amizade, não é uma relação de seguidores, igual tem um monte de seguidores aí na internet que seguem gurus, essas coisas. A nossa relação nunca foi assim, né? É uma relação mesmo de companheiros, né? Vamos junto ali, entrar naquele lugar ali no mato, vamos ver lá aquela casa, vamos, enfim, né? Vamos lá visitar o seu Vicente, vamos ver como é que ele tá, vamos levar alguma coisa para ele, né? Com a casinha dele lá na roça. Então, assim, eu passei por um momento que eu tive que realmente me focar em outras coisas, me retirar, me resguardar um pouco. E porque também o outro principal motivo, gente, é que vocês sabem, quem acompanha aqui há muito tempo sabe muito bem, eu não gosto, isso é da minha personalidade. Infelizmente alguns podem ver isso como um defeito, né? Mas gente, eu não gosto de compartilhar coisas ruins, coisas negativas com ninguém, principalmente com vocês, né? Que eu sei que às vezes eu leio nos comentários, tem muita gente que diz assim, poxa Alexandre, eu também tô com meu esposo doente, eu também recentemente perdi um ente querido e etc. Então eu vejo que vocês também são pessoas com as quais eu me identifico, né? Que a gente tem assim algo a mais do que simplesmente é só um vídeo que eu estou vendo ali na internet, né? Como vocês com certeza devem acompanhar aí muitos canais maravilhosos que mostram coisas espetaculares. Mas a nossa relação ela vai além disso, vai muito além disso. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui falando do seu Vicente, né? Gente, ó, se vocês repararem, o último eu tô com um canal aberto aqui. E eu tô vendo aqui, o último vídeo foi em março de 2025. Se não me falha, não, 16 de março de 2025. A última vez que eu tive notícia, ou depois eu tive notícia dele também, eu fui lá, visitei, né? Não, foi bem depois, né? Porque esse vídeo eu já tinha gravado ele antes, ou alguma coisa assim. Bom, mas enfim, tem muito tempo que eu não vou lá. E a última notícia é que ele estava muito bem. O seu Vicente tinha operado, né, a outra vista, como vocês podem ver nos vídeos recentes,
tá forte, né? Tava fortão, gordão, não é gordo, é forte, né? Corpado, muito lúcido, muito ativo, falante, comunicante, né? Lembrou lá uns tempos difíceis que ele passou lá na casinha dele, lá na roça, lá com a plantação dele, lá com aquelas coisas, as dificuldades que ele passou, né? Ele lembra do Cláudio, um abraço também pro Cláudio. Então as notícias são boas, né? Desse tempo são boas, que foram as notícias recentes. Só que agora já tem meses, né? Já tem dias, bastante tempo que eu não vou lá visitá-lo, né? Porque eu fiquei mais sossegado, eu fiquei com aquela sensação de dever cumprido, né? Vocês lembram que foi uma luta. Outro dia mesmo eu estava vendo, achei na minha galeria, né, de fotos, porque de quando em quando vem aquele conjunto de fotos que faz um ano, né, que você tirou, né, a coisa ali da galeria de foto te avisa. Aí eu tava vendo, falei, caramba, já tem todos esses anos uma foto minha lá na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, no dia que eu fui lá atrás lá de conseguir, né, uma internação para ele, alguma coisa nesse sentido, médico, né? Aí apareceu a foto lá, eu em frente, uma foto que eu tirei em frente à Secretaria Municipal de Saúde, quando eu fui lá correr atrás, né, dele naquela época. Graças a Deus, a dona Vera, né, e o irmão dele conseguiram, né, uma internação para ele num lugar bacana, e ele tá lá, acredito que esteja hoje lá, que acredito que esteja bem. Então eu vou entrar em contato também com a dona Vera, né, porque eu nunca vou lá sem pedir permissão, né, sem avisar, né, a ele, a dona Vera, para saber como é que ela tá, como é que estão as coisas lá. Então tem bastante tempo que eu não tenho notícia do seu Vicente. A última notícia, portanto, é de que ele está muito bem, graças a Deus, dever cumprido, né? Agora o Judson ele andou sumido. Não é sumido, é tipo assim, ele andou um tempo num lugar, um tempo na casa da mãe dele, depois eu acho que para um outro lugar, Iguaçu, não lembro. Agora eu não sei exatamente onde ele tá, porque ele andou sumido, né? Uns tempos ele veio aqui na minha casa, mas já tem muitos meses, né? A gente trocou ideia e tal, mas já tem bastante tempo, já tem muitos meses isso, já deve ter uns 6 meses ou mais, eu não sei exatamente, mas tem bastante tempo que ele esteve aqui. Aí depois disso a gente não se viu mais, nem nesse fim de ano também, também fiquei em casa, não. Enfim, gente, como eu disse a vocês, passei por umas dificuldades, mas graças a Deus estou aqui dizendo para vocês, peço perdões aí, desculpa a toda essa galera que eu sei que ficou preocupado, né, que sempre nos acompanhou, que sempre teve um carinho muito especial, né, muita gente bacana, muita gente legal, né, saudades daqueles matos, aquele lugar. Aliás, eu tô com ideia de visitar aquelas casas ou uns lugares aí lá para dentro onde tinha aqueles lagos onde o pessoal tirava areia e tal, se tem peixe não tem, né? Uns lugares assim bacana, beirando o rio também, tem uns lugares ali que é meio, não vou dizer assombrado, sombroso, vamos dizer assim, né? Assombroso por seres humanos, hein? Bacana, né? Saudade desses tempos. Então, gente, é isso. Tô bem, passei por período assim muito difícil, né? E às vezes a gente também pensa que a gente tá no domínio, no controle das coisas, às vezes não tá. Tem coisas que acontecem que fogem, né, do nosso poder de controle, né? E às vezes você percebe que às vezes você tá sozinho também, né? Ou tá sozinha, às vezes você tem que enfrentar, né? E também me dediquei a outras coisas, eu estudo sábado o dia inteiro, enfim, um monte de coisa, mas como eu disse a vocês, eu peço desculpa. Por quê? Porque eu não gosto de compartilhar coisas ruins com vocês. E ao contrário de que muita gente faz, o que inclusive isso dá muito engajamento, né? As pessoas adoram, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas tem gente na internet que adora contar coisa ruim da vida, contar podres, né? Contar essas coisas, a galera adora, né? O pessoal da fofoca, não sei o quê. Não é o meu caso, né? E eu tenho certeza que não é o seu. E a gente sabe se respeitar, né? Essa coisa do espaço,
né? E às vezes tem gente que vibra com essas coisas, né? Sobretudo quando é uma coisa ruim. E sobretudo também quando é gente próxima, porque tem isso também, tá? Tem gente que às vezes é próxima a você, às vezes é da sua família, às vezes amigos, né? Ou falsos e falsas amigas, tem isso também, que lá no fundo eles não ficam felizes com a sua vitória, né? Com as suas conquistas, com os seus talentos, e lá no íntimo elas ficam felizes quando você fracassa, quando você perde. Tá? Então tem que estar muito atento, sobretudo com pessoas, às vezes, da sua própria família. Da sua própria família que não fica feliz com a sua vitória. Que fica lá no íntimo ali com uma pontinha de alegria quando vê que as coisas vão mal para você. Né? Gente, às vezes, que convive debaixo do mesmo teto que você. Fica atento com gente assim. Tá? Que às vezes é gente que frequenta a sua casa, é gente que às vezes da sua família que você às vezes pensa que está contigo, mas lá no fundo não está, sabe? Então a gente fica sempre naquela cisma, não, pessoas que não gostam de mim. Não, às vezes é pessoas que gostam ou fingem que gostam de você. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente, né? Pessoas que tá ali com você, tá ali, mas na verdade não está. Está com você, mas não está. São pessoas que às vezes torcem pelo contrário. Pessoas que nunca ficam felizes quando você fica feliz. Pessoas que nunca celebram uma vitória sua. Né? Pessoas que estão sempre prontas a apontar um defeitinho seu. Né? A sempre lembrar que você fez alguma coisa errada. Né? A jogar na cara. Né? Mas o contrário as pessoas não fazem. Não contam coisas boas que aconteceram, que fez. Presta atenção nesse tipo de gente que às vezes é muito comum, infelizmente, nas nossas vidas, né? Se você conheceu, já vivenciou uma experiência assim, conta aqui pra mim, aqui embaixo, que eu vou gostar de saber, porque eu gosto de saber para aprender, né? Eu acho que se alguém me perguntar, Alexandre, qual é uma das maiores virtudes que você tem, né? Porque tem gente que sempre pergunta, qual é a sua maior qualidade, seu melhor defeito, seu maior defeito? Eu diria, eu gosto de aprender. Sou uma pessoa que gosto muito de aprender, ouço os diferentes. Eu não sou aquele que, eu tenho minha opinião própria, eu não escuto opinião de... Não, eu escuto sim, quero escutar. Porque de repente aquela opinião diferente, ela até reforça mais a minha. Então eu gosto sim de aprender com ainda mais experiências de vida, ainda mais com pessoas sábias, né? Como são vocês aqui do canal, que eu sei que tem gente aqui de idade, assim, que regula a minha idade um pouquinho mais, tem idade de ser minha mãe, minha avó, meu avô. Então eu gosto muito de aprender com vocês. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado aí. E em breve a gente vai ter vídeos bacanas aí, eu indo a alguns lugares, tá bom, gente? E de coração, espero que esse ano de 2026 seja maravilhoso para você, para sua família, que vocês tenham muita saúde, principal, muita saúde, ganhem dinheiro também, que viva muitas experiências bacanas, né? E é isso que importa. Um abraço. Em breve eu volto, hein? Vou botar aí umas notícias para vocês em alguns lugares aí que eu vou. Valeu, minha gente. Obrigado.